Nesse momento começa o programa A Palavra é de Jesus. E hoje é um assunto especial. É sobre o dom de profecia. É um assunto importante porque mostra o que é um verdadeiro profeta e o que é um falso profeta. O importante é saber isso, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo aí afora. Sim, muitos falsos profetas. E os desavisados não percebem quando um profeta está mentindo, um falso profeta. Mas o programa de hoje vai esclarecer sobre isso. Para você ver a gravidade da situação, a internet está cheia de pessoas famosas, se dizendo profetas, mas não provam, não conseguem provar. Muitas delas nem sequer se atrevem a fazer uma profecia, porque se falar e não se cumprir, aí está desmascarado. Outros fazem profecias ambíguas. Depois eu explico o que são essas coisas ambíguas. Vamos aprender muita coisa hoje nesse programa. E se não tiver tempo, então a gente adia esse assunto para outras ocasiões. Deus não quer que nós sejamos enganados por falsos profetas que existem por aí. Por isso a importância desse tema de hoje. Antes da entrada do pecado do mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face, cara a cara. Conversava no Éden. Adão e Eva sentados numa grama e ouvindo a palavra de Deus. Eu imagino assim, Adão e Eva no Éden, né? Como eu falei, sentados numa grama e contemplando uma luz na frente deles. E através dessa luz eles ouviam a palavra de Deus. É assim que eu imagino que era no passado. Como diz, falar face a face é uma metáfora, porque na verdade é uma figura de linguagem, porque nenhum homem viu a Deus, é o que diz a Bíblia. Pelo menos o Deus Pai, nenhum homem viu. O Deus Filho, já viram a face dele quando ele esteve aqui na terra. Já viram a sua face como quando ele era um ser humano, não é? Mas pelo menos o Deus Pai ninguém viu. Mas Adão e Eva ouviam a voz de Deus, se comunicava. Aí o que acontece? Adão e Eva caíram em pecado, então o ser humano perdeu esse privilégio. Mas o Criador não desistiu de manter contato com seus filhos, os filhos de Adão. Há muitas maneiras através das quais Deus fala conosco. Uma delas é pelo ministério profético. O profeta Amós disse, está lá em Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aliás, pelo menos o Antigo Testamento foram escritos por profetas. A maioria dos autores do Antigo Testamento eram profetas de Deus. Entendeu? Pelo menos a maioria. Então, o Antigo Testamento é baseado nas palavras dos profetas, que também pode ser chamado de baseados na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra dos profetas é palavra de Deus. Estou falando de profeta verdadeiro, porque foi Deus que inspirou os profetas a falar. Profetas são porta-vozes do Senhor, especialmente dotados pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom de profetizar seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. Pronto, profeta é um porta-voz de Deus, é um mensageiro de Deus, é um garoto de recado de Deus. Deus no passado dizia aos profetas, olha, diga a meu povo que se arrependam, porque meu povo está em pecado. Aí o que é que os profetas faziam? O que Deus mandava, juntava o povo e palestrava com eles, dizendo, não façam isso, se arrependa de seus pecados. Sempre foi assim no passado. Deus mandava um homem especial, ou uma mulher, que existiam mulheres profetisas também, mas Deus mandava para dar recado ao povo. Essa é a característica de um profeta de Deus. Entenderam, minha gente? Porque, veja, hoje não tem condição, digamos, de um homem falar cara a cara com Deus, por causa do pecado. Se um homem pecador ver a Deus, ele morre. Então Deus precisa de um intermediário entre ele e os homens, que é um profeta.
é um enviado de Deus. É assim que as coisas funcionam nos tempos do Antigo Testamento e hoje também. Entenderam que é um profeta? Mas Jesus faz uma advertência sobre os últimos dias. Mateus 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha só. E pode ver que essa profecia se cumpre, viu? Eu conheço pelo menos 3 pessoas, já ouvi falar de 3 pessoas que se dizem Cristo. E falso profeta nem se fala, né? Como eu falei, nas redes sociais tem um bocado de gente dizendo que é profeta de Deus e só pregando mentira. Realmente, olha as profecias de Jesus se cumprindo aí, minha gente. Olha aí, nós somos testemunhas. É uma das muitas profecias se cumprindo. Queria surgir falsos profetas. Aí fica uma pergunta importantíssima que merece uma resposta bastante relevante. Como é que eu vou saber se um fulano é profeta de Deus ou não? Como é que eu vou saber isso? Olha que isso é importante. Maldito homem que confia no outro homem. Está escrito lá em Jeremias 17, o versículo é o 5 ou 9. Jeremias 17, parece que é o 5 ou 9 o verso, não me lembro. Mas a palavra é correta. Maldito homem que confia no outro homem. Deus não obriga ninguém a confiar em pastor, em padre, em palestrante espírita, porque esse mundo está cheio de falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. Então vamos responder esta pergunta. Como eu vou saber se um certo fulano é profeta de Deus? Como é que eu vou saber isso? Primeiramente, 1 João 4:1 diz, 4:1 e 2. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém. Pronto. O verso 1 está adoçando o que eu falei, né? Não confiar em todo mundo que se diz profeta. Então devemos provar essa pessoa. Fazer a pessoa passar pela prova. E o verso diz uma das características de um profeta. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, tá? Um profeta de Deus jamais diz que Jesus veio só em forma de espírito parecendo carne. De forma nenhuma. Um profeta de Deus não fala isso. Carne na Bíblia significa o quê? Ora, músculo, pele, o corpo de um homem. O corpo de um homem é formado de carne e osso. Carne é os músculos, né? Então Jesus veio em músculos, em osso também. Veio como homem mesmo. Bora ver outro verso aqui, está em Mateus 7. Mateus 7. Vou começar lendo do 15. Mateus 7, 15. Vou ler do versículo 15 em diante. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda carne boa produz bons frutos, e toda árvore má produz falsos frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto cortar-se-á e lança-se no fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Pronto, até aí tá bom. O verdadeiro profeta de Deus produz frutos. Que frutos são isso? O que é fruto na Bíblia? Deem lá uma olhada em Gálatas 5. Frutos são, digamos, as consequências do fato do Espírito habitar no ser humano. Quando o Espírito habita no ser humano, ele produz frutos. Que frutos são esses? É amor, paz, benignidade e etc. Em outras palavras, o verdadeiro profeta de Deus é uma pessoa do bem. Porque entenda, minha gente. Olha, Deus não chama qualquer um para ser profeta. Deus chama pessoas selecionadas para serem profetas. Selecionadas. O que é?
Deus chama as pessoas de melhor caráter. Deus não chama qualquer um para ser profeta. Deus não chama cachaceiro para ser profeta. Um ladrão, um caloteiro para ser profeta. Deus não chama um adúltero para ser profeta. Não, Deus chama as pessoas de melhor caráter para ser um profeta. Não existe, pelo menos na Bíblia, não existe profeta adúltero, profeta violento, espancador, profeta que engana o povo, profeta covarde, que tem medo de testemunhar. Não, Deus chama pessoas do bem. Essa é uma das características de um profeta. É uma pessoa irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa direita, do bem, bem falada. Não é mal falada, é bem falada. Não estou querendo dizer que um profeta não tem pecado. Tem, todo mundo tem pecado. Mas um profeta de Deus não peca tanto quanto um ser humano. Portanto, uma das características de um profeta de Deus é isso, ele produz frutos. O que temos visto na internet é um profeta xingando, né? Tem uma profetisa aí, uma senhora de idade, não vou dizer o nome, né? Não é importante, mas é xingando os seus oponentes. Olha, minha gente, nós temos que ter mansidão. Mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. Um crente é assim, se chamar um crente, você é um otário, o crente não vai dizer, a tua avó, seu sem vergonha. Não é assim que um crente reage a um insulto. Um crente reage com mansidão, sem agredir, não é com a mesma moeda. E o que a gente vê aí é profeta, gente que se diz profeta, trocando farpa, agredindo outros com palavras, agredindo seus oponentes, dizendo que é filho do diabo e etc. Entendeu? Irmãos, para você pregar a verdade, para você defender sua fé, não precisa agredir ninguém, não precisa chamar ninguém de filho do Satanás, do filho do cão, que a igreja daquele pastor é a igreja do diabo. Não precisa falar assim. Deus quer que preguemos a verdade com mansidão, sem agredir ninguém. É assim que um profeta age. Entendeu? Ele produz frutos. Mansidão é um dos frutos do Espírito. Arrogância, descontrole mental é fruto do Satanás. Cuidado com esses falsos profetas, não só da internet, mas da sua própria igreja. Entendeu? Vamos continuar aqui. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Essa passagem mostra que o ímpio, ele tem o dom de expulsar demônios. Eu creio que quando diz expulsa demônio, é porque expulsa mesmo. Porque é uma forma de enganar o povo, né? O povo pensa que todo aquele que expulsa demônio é de Deus. Mas não é bem assim. Às vezes um demônio, ele obedece a um falso profeta e sai do corpo da pessoa. Mas depois volta de novo. Mas obedece o falso profeta, que é uma forma de o povo exaltar esse falso profeta. O falso profeta também diz, não profetizamos em teu nome. É assim que age um falso profeta. Ele faz profecias também. Agora que se a profecia se cumpre ou não, é difícil se cumprir, não é? Mas é assim. Mas Jesus dirá a essas pessoas, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não exaltou essas pessoas. Jesus não exaltou. Muito pelo contrário. Jesus repreendeu. Entenderam a característica de um verdadeiro falso profeta? O falso profeta mente, às vezes é agressivo, não tem mansidão, não tem frutos do Espírito. Eu conheço uma profetisa aí da rádio, que é repreendendo os irmãos, mas só que o filho dessa profetisa fez uma coisa errada, digno de disciplina da igreja, digno de censura. Mas essa profetisa ficou defendendo o filho porque é filho. Se fosse filho dos outros, repreendia, porque envergonhou o nome de Cristo. Mas era o próprio filho, aí ficou defendendo. É tanta gente que é assim, né? Tanta gente. Assim é um falso profeta. Bora ver outra característica de um verdadeiro profeta. Para mim, essa é a principal característica de um profeta. Veja só.
Deuteronômio 18, 20, diz o seguinte: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em meu nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Pronto, no tempo do Antigo Testamento é assim. Uma pessoa que se dizia profeta, mas não é, tinha que morrer. Era pena de morte para falso profeta, pelo menos nos tempos do Antigo Testamento. Aí o verso 21. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? É o verso 21. Em outras palavras, como eu vou saber se o profeta não foi enviado de Deus? Então, um falso profeta porque não foi enviado de Deus? Como vou saber? Aí a resposta está no 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. É o que diz Deuteronômio 18, 20 e 22. Quer dizer, o profeta diz, vai acontecer tal coisa. Não acontece. Então é um profeta do cão, não é profeta de Deus. A pessoa está mentindo. Deus me revelou que vai acontecer um terremoto aqui em Caruaru. Aí não acontece o terremoto coisa nenhuma. Então não é um profeta de Deus. Digamos que ele marca o dia do terremoto, vai ser no final do ano. Aí no final do ano não aconteceu terremoto nenhum. Aí é pra gente acreditar nisso, velho. Teve um cidadão aqui em Caruaru, na década de 90, fundou uma igreja. Chegou até a fundar uma igreja aqui em Caruaru. Fundar, né? Não é afundar não, é afundar. Fundou uma igreja. Ele disse que o fim do mundo seria em 98, parece. Foi em 98. Não aconteceu o fim do mundo coisa nenhuma. Tá vendo? Falso profeta. Esse homem foi até parar na delegacia por causar alarmismo no povo, por causar pânico na sociedade, porque muita gente teve medo, muito caruaruense teve medo, porque ele falou que o fim do mundo seria em tal ano, né, 98, parece que foi esse o ano, e não aconteceu coisa nenhuma. Aí o povo teve medo. Tá vendo as mentiras, minha gente? Jeremias 28:9, o profeta Jeremias falou. Esse Jeremias foi profeta de verdade. Ele disse e se cumpriu. Ele disse, Babilônia vai destruir Jerusalém. Se cumpriu. Veja o que esse profeta disse. Olha que segurança com que eles falam. O profeta que profetizar, Pai, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele que o Senhor, na verdade, enviou. Jeremias 28:9. O profeta Jeremias desafiando os falsos profetas que estavam na corte do fraco rei Zedequias. Tinha falsos profetas bajulando o rei Zedequias. Jeremias falou, o profeta que dizer que vai acontecer tal coisa e acontecer, então esse é o profeta de verdade. Tá vendo o desafio de Jeremias? E realmente, só as profecias de Jeremias se cumpriu. Jeremias fez o apelo ao povo, aos soldados de Israel, que deixou o rei irado. Jeremias disse, não lutem contra o rei de Babilônia, porque vocês não vão vencer. Muito pelo contrário, Babilônia que vai destruir essa cidade. Quem estiver do lado de Deus, então se renda ao exército de Babilônia. Isso aconteceu porque naquele tempo Deus resolveu usar a nação de Babilônia para ser o martelo de Deus, o chicote de Deus para castigar o rebelde povo de Israel. No tempo de Jeremias, como em outras épocas, o povo de Israel era obstinado, era rebelde à lei de Deus. Então Deus resolveu castigar. E Deus castigou, mandou uma nação poderosa destruir Israel. E essa nação prevaleceu. E Jeremias profetizou direitinho. Jeremias disse, não lutem contra a Babilônia, porque Babilônia é que vai vencer. Não lutem, não adianta. Quem for de Deus, que se renda à Babilônia. Então serão poupados. Tá vendo? Essa é a característica, talvez a principal, de um verdadeiro profeta. O profeta de Deus diz, o presidente vai sofrer um atentado no final do ano e vai morrer. Aí vem dezembro, Lula sofre um atentado realmente. Profecia cumprida. Profeta de Deus, a profecia se cumpriu. O presidente morreu. Essa é a característica de uma verdadeira profecia. Ela se cumpre. Mas olha só como é ambígua a profecia dos falsos profetas. Tem uma emissora de televisão muito conhecida, estava passando por uma crise. Tanto que tinha que demitir os artistas de renome dessa emissora. Tinha que demitir. Tinha um cidadão aí, que é um grande
e carismático narrador esportivo de futebol. Ele, se quisesse permanecer na rede, tinha que reduzir o salário dele pela metade, se quisesse permanecer na emissora. Quer dizer, essa emissora estava passando por uma crise, né? Aí os falsos profetas dizendo, essa rede vai ser destruída, Deus me revelou que essa rede vai ser destruída, que já está no seu fim, que é castigo de Deus, porque essa rede de televisão trabalha para o Satanás, e essa rede e vai sucumbir, é isso que os profetas falavam. Mas até hoje, essa rede de televisão não sucumbiu. Quer dizer, a pessoa profetizando e a profecia não se cumpre. Até hoje está em pé essa emissora. É assim que um falso profeta age. Deixa eu dar outro exemplo de falsa profecia, que parece que se cumpriu, mas é tudo mentira. Um certo falso profeta, não sei nem qual é a igreja dele, todo tatuado, ficou chorando, chorando, olha que ator, chorando, dizendo, irmãos, Deus profetizou que as igrejas de Minas Gerais vão ser castigadas. As igrejas de Minas Gerais estão apostatando de Deus, isso é, se desviando de Deus, e Deus vai castigar. Aí o que aconteceu? Aconteceu uma grande enchente em Minas Gerais, isso aí acontece em muitos lugares, não é? Aqui em Caruaru também aconteceu. Acontece em muitos lugares. E muitos perderam casas, isso é comum, enchente é comum. Lá em Minas Gerais aconteceu. Aí o povo dizendo, a profecia desse pastor se cumpriu porque Deus disse que vai castigar as igrejas de Minas Gerais. Olha aí as igrejas de Minas Gerais sendo castigadas com essa enchente. Mas veja, irmãos, vamos analisar. Essa enchente não atingiu só crente, não. Atingiu católico, espírita. Bom, enfim, atingiu o povo de Minas Gerais tudinho, entendeu? Atingiu só o povo de Minas Gerais, não foi só crente, não. Mas eles dizem que isso foi um castigo de Deus contra a igreja de Minas Gerais, essa enchente. Não é nada, irmão. Se fosse castigo de Deus, Deus mandava um castigo que só ia atingir o povo crente, rebelde. Mas não, essa enchente atingiu todo mundo. Ora, vamos dizer, olha, que eu vou profetizar. No ano que vem vai ter uma enchente aqui no Brasil, vai ter enchente. Aí eu estou sendo profeta, é? Não, claro que não, porque enchente sempre acontece. É claro que no ano que vem vai ter enchente sim. Agora, onde? Se é aqui em Pernambuco ou lá no Pará, não sei. Mas tem enchente. Isso aí não é profecia de Deus, é uma coisa óbvia. É a mesma coisa que eu disse ao meu irmão. Irmão, Deus me revelou que você vai morrer, irmão. Se Cristo não vier antes, você vai morrer. Aí eu pergunto, e quem é que não morre? Quem é que não morre? A pessoa vem com esse papo, eu profetizo que você vai morrer se Cristo não vier antes. Todo mundo morre. Isso aí é falsa profecia. Irmã, eu profetizo a senhora que está grávida. Eu profetizo. Se teu filho não for um varão, então vai ser uma varoa. Entendeu como é que um falso profeta faz suas profecias? Uma coisa lógica, óbvia, né? Mas um profeta de Deus, ele profetiza coisas que são até mesmo improváveis. Mas profetiza, entendeu? Por exemplo, um profeta de Deus, quando profetiza um terremoto, ele diz o dia e o mês em que vai acontecer o terremoto. Ele diz isso, pelo menos. Ele fala isso. Mas um falso profeta diz, olha, o ano que vem vai haver um grande terremoto. Mas não diz aonde, qual cidade, não diz o país, não diz a data, não diz nada. Está entendendo a diferença de um profeta verdadeiro para um falso profeta? Tem falsos profetas aí profetizando coisa óbvia. Falso profeta dizendo, aí o governo Lula no ano que vem vai ter dificuldade. Aí eu pergunto, quem é o governo do Brasil que não tem dificuldade? Quem é o governo que não vai ter dificuldade de angariar votos para a próxima eleição? Quem é que não tem dificuldade? Mas um profeta de Deus, ele sabe quem vai ser o governador de Pernambuco no ano que vem. Ele diz agora. Olha, pode ver que ninguém sabe ainda, não está definido quem vai se candidatar a ser governo de Pernambuco. Mas um profeta de Deus, ele diz e se cumpre. Mas um falso profeta, ele não tem nem coragem de dizer quem é, nem o partido, porque está uma coisa indefinida. Estão entendendo a diferença de uma profecia verdadeira para uma profecia falsa? Deixa eu falar uma profecia verdadeira na Bíblia, que era improvável, mas se cumpriu. Um profeta disse que a rainha Jezabel, aquela esposa de Acabe, iria ser comida pelos cães.
Como é que pode? Uma mulher que é rainha. Geralmente uma rainha quando morre, o funeral é cheio de pompa, né? Cheio de luxo. E é enterrada no luxo, em caixão de ouro. Então como é que pode uma rainha ser morta, comida pelos cães? Quem morre assim são escravos. Ou pessoas que vivem no campo. É possível isso, um pobre ser atacado por cachorro e morrer. Mas uma rainha. Mas essa profecia se cumpriu. Eu não vou dizer a passagem da Bíblia, a profecia se cumpriu. Os cães realmente comeram as carnes dessa rainha. Mas está vendo, foi uma profecia assim improvável. Improvável, mas aconteceu. Vamos ver mais coisas aqui. Deuteronômio 13, de 1 a 3. O que é que diz aqui? Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deuteronômio 13, de 1 a 3. Olha, dá a impressão seguinte, né? Que às vezes Deus faz, às vezes é raro, que Deus faz com que a falsa profecia, que o falso profeta faça uma profecia e se cumpra. Deus permite. Agora, por que Deus às vezes permite? Porque para provar o povo, colocar o povo à prova. Porque se o sinal do profeta se cumprir, mas esse profeta dizer: vamos adorar falsos deuses, então o povo fica à prova. Deus deixa o povo à prova para ver se vão realmente deixar o Deus verdadeiro para seguir falsos deuses. Então podemos chegar à conclusão de que às vezes uma falsa profecia se cumpre. Às vezes, não é? Mas veja, uma das características de um profeta verdadeiro é o seguinte. A gente vai vendo aqui, né? Deus não usa uma pessoa, um profeta, para o mal. O verdadeiro profeta de Deus nunca chama o povo para adorar falsos deuses. Um verdadeiro profeta de Deus jamais faz uma coisa dessa. Jamais diz ao povo para transgredir seus mandamentos. Um falso profeta de Deus jamais diz: está liberado o adultério. Deus me revelou que o adultério está liberado, não é mais pecado. Um profeta de Deus nunca faz isso. Vamos ver aqui na Bíblia? Bora ver? Isaías 8, 19 e 20, aleluia. Que diz: o Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. 8, 19 e 20. Quando, pois, vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultará aos mortos? E o verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz nele. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz nele. A palavra lei se refere a, pelo menos, aos livros do Pentateuco, não só aos 10 mandamentos. A Bíblia fala que a lei se refere ao Pentateuco, quer dizer, os 5 livros de Moisés, que são os primeiros livros da Bíblia. Em outras palavras, o que eu quero mostrar com isso é que o verdadeiro profeta só defende mensagem da Bíblia. O verdadeiro profeta não prega mensagens que se contradizem com a Bíblia. O verdadeiro profeta não defende adultério, não defende relações homoafetivas, não defende o engano, não fica dizendo: mas roubar de vez em quando não é pecado, adulterar não é pecado, e coisa assim. O verdadeiro profeta não prega essas coisas, não corrompe o povo, não diz: vamos adorar os santos que estão no céu, vamos agradecer aos pais de santo, vamos consultar as sessões espíritas, não é errado isso. Não, irmãos, falso profeta que rebaixa a Bíblia, é usado pelo cão e rebaixa a Bíblia. Lembre-se, o profeta Elias, o verdadeiro profeta de Deus, enfrentou 400 falsos profetas da corte do rei Acabe, que trabalhavam para a ímpia Jezabel. E o que é que os falsos profetas ensinavam?
ensinava a idolatrar falsos deuses, defendia cultos pagãos que não tinha nada a ver com o culto de Deus. Então, essa é uma das características de um profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro, quando faz a profecia, ela se cumpre. Está vendo que não tem como a gente ser enganado por falsos profetas? É fácil saber quando um profeta é de Deus ou não. Eu prometo, de hoje a 8 vamos continuar falando desse assunto importante. É muita coisa importante que temos que saber a respeito desse assunto que é profecias. Você acabou de ouvir A Palavra é de Jesus. Voltamos no próximo sábado.